Olá, bem-vindos ao canal Leis e Crimes. Meu nome é Adriana Gonçalves. Nesse canal a gente fala sobre crimes de reprodução e outras histórias interessantes. E antes de falar do tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever, deixar seu like, compartilhar com pelo menos 5 pessoas aqui que vocês acham que vão gostar do assunto, e deixar um comentário, ativar o sininho e nos seguir também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí, que é muito importante pra gente, tá bom? Hoje a gente vai falar um tema um pouquinho diferente. Eu não vou falar de uma história, tá? Eu vou falar para responder uma questão. Como advogado, eu sou advogado criminalista, né? Todo mundo sabe. Mas antes de advogar na área criminal, eu advoguei durante muitos anos na área de direito de família. Eu sou pós-graduada em direito de família, inclusive. E me veio uma pergunta que me fazem assim repetidamente, a gente ouve muito e a gente vê que tem muita coisa que é realmente desconhecida das pessoas. Então alguém sugeriu que eu fizesse um vídeo falando sobre o assunto para dar uma esclarecida aí sobre esse tema. É sobre pensão alimentícia. Dizem por aí, as más línguas, que a pensão alimentícia ela é fixada em 30% do salário mínimo e 1/3 do salário mínimo, que isso é uma regra que está na lei. Gente, não tem isso na lei, tá? Isso é um choque, eu sei que é um choque. Não tem, não fala nada de 30% nem de 1/3 na lei. O que a lei fala é sobre o binômio de necessidade e possibilidade. Esse negócio de 1/3 aí é fixado geralmente por juízes. Geralmente se fixa 1/3 do salário mínimo, nem 30% não é. É muito raro um juiz que fixa 30%, tá? Geralmente eles fixam 1/3 mesmo. Se você procurar em jurisprudência, geralmente você vai encontrar 1/3 quando são alimentos provisórios, que são aqueles alimentos que eles obrigam o pai a pagar antes mesmo dele ser intimado da ação de alimentos. Então, quando ele é intimado da ação de alimentos, ele já tem que começar a pagar antes mesmo dele dar uma resposta àquela ação. Como não se sabe nesse momento do processo, que já está no comecinho, não se sabe quanto que o pai ganha, não se tem informações sólidas de quanto que o pai ganha, de quanto que o pai gasta, de quanto que a criança realmente gasta. Então, como não se tem todas essas informações, o juiz fixa um valor X ali para poder ser de pensão, que a gente chama de alimentos provisórios. Geralmente esse valor é de 1/3. Então talvez seja daí que saiu esse mito de que é 30%, de que é 1/3. Mas isso é um mito, tá, gente? Pode ser que ele fixe 1/3, pode ser que ele fixe 50%, pode ser que ele fixe 70%. Sempre em cima do salário mínimo, tá? Depois que a ação corre, que a ação de fixação corre, pode ser que ele fixe uma porcentagem em cima do salário que a pessoa recebe. Mas geralmente é uma porcentagem do salário mínimo. De via de regra, principalmente nos alimentos provisórios, vai ser em cima com base no salário mínimo. Então não existe esse negócio de que vai fixar a versão de 30% para mim. Não, pode ser que ele fixe menos, pode ser que ele fixe mais. Isso vai depender das provas que vierem ao processo, do quanto que a pessoa ganha e do quanto que a criança gasta, que é o que a gente chama de binômio necessidade e possibilidade. A necessidade de quem vai receber a pensão e a possibilidade de quem vai pagar a pensão. Então, o juiz avalia essas duas coisas para poder determinar ali um valor que seja justo para as duas partes, que não venha gerar falta para a criança ali do necessário, mas também não venha gerar um enriquecimento ilícito de repente da mãe, tá? Eu sei que a pessoa não tem isso, mas pode acontecer. Então, procura-se manter o padrão de vida da criança. Por exemplo, se você for ver um filho de um jogador de futebol, ele vai ganhar milhares de reais aí de pensão. Por quê? Porque ele tem um padrão de vida muito alto. Então, esse padrão de vida tem que ser mantido. Se você for ver, se esse mesmo jogador de futebol tiver um filho com uma pessoa que mora numa favela, já não vai ser fixado um valor tão alto, porque o padrão de vida da criança é outro. Entende? É esse binômio, essa divisão aí entre a necessidade e a possibilidade que o juiz julga, isso quando ele vai fixar a pensão de forma definitiva, tá? Como eu disse, quando é de forma provisória, quando está no comecinho do processo, primeiro ele fixa a provisória, depois corre o processo, ele fixa a definitiva. Lá no comecinho, quando ele está fixando a pensão provisória, ele pode sim fixar 1/3, geralmente, via de regra, eles fixam 1/3 porque eles não sabem quanto que o pai ganha, então eles imaginam que todo mundo ganha um salário mínimo, né? O mínimo que alguém pode ganhar dentro do país é um salário mínimo. Então eles fixam geralmente 1/3 desse salário mínimo. Se for 2 crianças, às vezes eles fixam um pouquinho mais, tá? Às vezes fixa 40%, 50%.
30%. Eu já vi muito casos assim também. Então, tudo isso é levado em conta. Então, você dizer que tá na lei, que é fixo, que é uma coisa rígida, não é 30%, isso, gente, isso não existe, tá? Isso é lenda, isso é mito, estamos desmistificando isso aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho até dor no coração quando eu ouço as pessoas falarem isso, porque isso é um mito, isso é uma coisa que não existe. Não existe esse negócio de 30% fixado como uma coisa, uma regra. Isso não é uma regra, tá? A regra é o binômio necessidade e possibilidade, que vai ser avaliado pelo juiz, que vai chegar a uma conclusão de um valor e que vai dar condições para a criança continuar mantendo a condição de vida dela sem, tipo assim, a mãe não vai ficar rica com o dinheiro da pensão, a pensão é para a sobrevivência da criança, e o pai também não vai ficar necessitado, de repente, de expandir demais o valor que ele vai pagar. Sempre que a gente fala de pensão alimentícia, é sempre bem complicado, né? Mexer com pensão alimentícia é complicadíssimo, gente, é muito melhor mexer com criminal. Porque é realmente difícil de você fixar, de repente, quanto que uma criança gasta e dividir isso entre o casal e fixar um valor. É muito difícil para o juiz fazer isso. Então, isso vai depender de vários fatores. Isso tudo é analisado durante o processo. São provas que são juntadas no processo. A mãe junta provas dos gastos da criança, o pai junta a prova dos gastos dele e da possibilidade de pagar dele, para aí o juiz chegar num valor. Aí às vezes pode fixar 30, 35, 40, 45. Eu já vi fixar até 70% do salário do pai. Em caso de uma criança que tinha deficiência, era síndrome de Down, o juiz fixou 70% do salário do pai, não era nem do salário mínimo. Então, assim, sobrava 30% do salário do pai para ele estar com ele, com a família, que o juiz entendeu que era suficiente para ele, para a família, e que o filho necessitava de 70% por ser uma criança especial. Então, assim, eu espero ter deixado bem claro, tá? Que não existe regra de 30%, gente. Isso não é mito, não existe essa regra, tá? A regra é o binômio necessidade e possibilidade. É fixado geralmente 1/3 quando é fixado alimentos provisórios, mas mesmo assim não é uma regra, tá? Não quer dizer que porque é alimento provisório vai ser fixado 1/3, pode ser que seja fixado mais, pode ser que seja fixado no salário mínimo, pode ser que seja fixado 50%. De repente a mãe já chega lá pro juiz, lá no começo, com o lerite lá do pai, de quanto que ele ganha, o juiz já vai fixar um valor assim, talvez mais próximo do que vai ser realidade depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que possam ter ficado. Me mandem mais dúvidas, deixem aí nos comentários alguma outra dúvida que vocês tiverem de direito de família, de direito criminal, que eu vou estar sempre aí fazendo vídeo para responder essas dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui um vídeo e vou deixar também na descrição um artigo que eu escrevi para o Jus Brasil já há alguns aninhos já, que eu escrevi para o Jus Brasil, que fala sobre o assunto também, que é bem interessante. Seria muito legal vocês darem uma lida, tá bom? Espero ter esclarecido, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. Tchau!